Graça e paz, meus amados, graças a Deus pela sua vida e por você estar aqui mais uma vez conosco. Os irmãos já viram que eu deixei um vídeo, um comentário completo referente à classe dos jovens, a primeira lição, e recebereis a virtude do Espírito Santo. E eu vou, durante a semana, ou mesmo depois do comentário principal, sempre está deixando também mais uns pedacinhos, mais uns fragmentos de subsídios, para que você possa, durante a semana, ir enriquecendo a sua aula. Por sinal, essa aula já é domingo agora, dia 6 de outubro, e eu quero ler aqui apenas 2 versículos para deixar um tiquinho, como diz os mineiros, né? Um tiquinho. E muito obrigado por você estar prestigiando o nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se neste canal, porque com certeza você estará abençoando também a minha vida. 2 versículos da Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e os versículos 10 e 11, que fazem parte da leitura em classe da primeira lição. Diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, aqui está sendo confirmado que Jesus voltará. Então, antes de Jesus deixar seus discípulos, ele prometeu para eles que ele retornaria. Isso está lá em João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Lembra-se? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for, verei para vós outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para quando eu estiver, estejais vós também. Lembra disso? Então, aqui, né, onde eu li aqui, na ascensão de Jesus, a promessa ela é reiterada. Então agora os anjos estão dizendo, reiterando, corroborando com o que Jesus tinha falado. Então, em essência, os anjos dizem aos discípulos: não fiquem parados, olhando para o céu. Jesus voltará, mas vão e façam o que ele lhes disse para fazer. Então, nós frequentemente nós precisamos ser lembrados dessas palavras, né? Porque normalmente nós somos tão apanhados de preciosa promessa da volta de Jesus, que nós nos esquecemos que sua promessa também deveria afetar a forma como nós nos portamos em relação ao mundo, não é? Há crentes que parece que vão viver aqui, meus amados, 200 anos. Parece que Jesus não vai voltar mais. Mas essa promessa aqui, reiterada pelos anjos, está dizendo que nós precisamos andar com cuidado com a nossa vida espiritual. Jesus deu uma tarefa a cada um de nós, não é? Ele diz lá: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Está lá em Mateus capítulo 24 e o versículo 46. Depois aí, nós temos aí a dinâmica do reino, não é? Aí a gente pode ler inclusive o versículo 14, para eu deixar mais um tiquinho, estou falando igual mineiro. O versículo 14, que é o último versículo da leitura em classe da primeira lição, ele diz o seguinte, deixa eu ver a página aqui. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Estes quem? Vamos ler o versículo 13 também? Quando ali entraram, está falando do cenáculo, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de João. Aí sim vem o versículo 14. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então você percebe aqui que houve aqui unidade, que houve aqui harmonia. Eles perseveravam unanimemente. Então, perseverar unanimemente é uma característica dominante da liderança do Novo Testamento. Sempre que os antigos líderes da igreja eles se reuniam em Jerusalém, você pode ver isso aí no próprio livro de Atos, na historicidade bíblica, né? Então se dizia que eles estavam em unidade e harmonia, porque não basta estar junto. Às vezes você tem um ajuntamento de pessoas, elas não estão em harmonia,
Elas não estão em unanimidade, estão juntas ali, mas ao mesmo tempo estão separadas. Então veja que eles estavam em unidade e harmonia uns com os outros e também com Deus, né? Você vai ver isso lá no capítulo 2, versículo 46. Você vai ver no capítulo 4, versículo 24, confirmando aí, né, essa unidade, essa harmonia. No capítulo 5 e o versículo 12, estou deixando as referências aí para você ver. No capítulo 15 e o versículo 25. Então, o acordo deles era espiritual e prático, né? Não era uma coisa só teológica, mas eles compartilhavam as suas vidas e inclusive as suas posses, conforme está lá em Atos capítulo 2, dos versículos 42 até o versículo 47. E também no capítulo 6, o versículo 1. Essa é outra referência. Está lá em Atos capítulo 2, repetindo aqui, versículo 42 e 47. Né? E esse trechinho aí que eu acabei de citar faz uma descrição da liderança do Novo Testamento. Né? Encontrar juntos, estudar juntos, compartilhar suas posses materiais, conforme eu já falei, não é? Aí sim, no capítulo 6, versículo 1, eles se reuniam frequentemente para orar, revelando não apenas um relacionamento ali, né, entre eles, mas também total confiança em Deus. Então, essa era a dinâmica do reino. Eu dei aqui esse trechinho para que você possa memorizar aí, separar esses versículos, não é? E você poder citar lá na sua classe de escola bíblica dominical. Então, eu espero que você tenha uma boa aula aí na classe dos jovens, não é? E que essa juventude seja levada neste trimestre a se encher do Espírito Santo para fazer a diferença nesse mundo tão apodrecido pelo pecado. Gente, um abraço a todos, que Deus abençoe a sua casa e continue conosco aqui, porque isso está sempre, cada dia mais, nos incentivando a melhorar e a trazer coisas maravilhosas da palavra para vocês.